Meus amados, que a graça e a paz seja com todos, amém? Convido você a estar com a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estamos falando a respeito da vida no Espírito e domingo passado, então, iniciei aqui a igreja a pregação sobre o tema O Deus que Age, e quero continuar ainda neste tema, abordando então a respeito desse tema, seguir com este tema, para que ele venha estar, eu quero trazer ao coração dos irmãos outros pontos, quero abordar aqui para os irmãos outros pontos, ainda dentro deste tema, e a igreja refletir, meus irmãos, um tempo que refletimos a respeito então do domínio e da ação do Espírito Santo na nossa vida enquanto igreja. E precisamos então estar nos voltando à palavra de Deus, para que mediante esta palavra nós possamos compreender enquanto igreja a nossa relação com o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo sobre a vida da igreja, e assim podermos então cumprir o nosso papel de cristãos aqui nesta geração, neste tempo em que estamos vivendo, estarmos então anunciando ao mundo o Cristo que nós cremos, o Cristo a quem nós servimos. E quando, meus queridos, Deus derrama do seu Espírito, quando Deus age, derramando do seu Espírito sobre a vida da igreja, nós vamos agora seguir com os nossos pontos, veremos que as barreiras de separação e inimizades, elas são destruídas. Aqui no texto de Atos dos Apóstolos, nós encontramos em todo o capítulo a narrativa da descida do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo desceu, aí nos versículos iniciais, o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 discípulos, ou seja, a igreja existente na época, quando Jesus foi assunto aos céus, a igreja que ficou foram 120 pessoas. Era o número total de crentes, seguidores de Jesus naquele momento, no momento em que o Espírito Santo desce. E ao descer do Espírito sobre a igreja, percebemos aí, meus queridos, nos versículos 5 e depois do versículo 8 ao versículo 10, o texto nos diz, versículo 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Versículo 8 ao 10, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, e nas imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem. As barreiras, meus queridos, quando o Espírito Santo ele desce, as barreiras que nos separam, elas são destruídas. Quem tem acompanhado os cultos das quartas-feiras,
tem visto que as últimas quartas eu estou falando a respeito do capítulo 2, do versículo 11 em diante. Estou encerrando na próxima quarta-feira este capítulo 2. E então, falei ali naquele texto de Efésios, onde Paulo nos mostra que em Cristo Jesus, as barreiras de separação, o muro de separação, ele foi quebrado, ele foi aniquilado em Cristo Jesus, e aquilo que nos separava já não nos separa mais, não nos separa mais, como diz o corinho, as barreiras existentes entre nós e Deus não existem mais. E quando nós nos voltamos a este texto, quando nós lemos este texto, a reação daquela multidão, a expressão daquele povo, daquelas pessoas que estavam presenciando, estavam vendo e vivendo o derramado do Espírito Santo sobre aqueles discípulos, sobre a igreja, nos faz lembrar justamente de Gênesis capítulo 11. Nós encontramos em Gênesis capítulo 11 uma passagem que nos faz lembrar desta passagem aqui, sendo que os fatos, apesar das passagens se correlacionarem, os fatos se contradizem, os fatos se diferenciam. E eu quero trazer então para os irmãos a diferenciação nestes dois textos, pontuadas por John Stott. Ele diz o seguinte: em Babel, Gênesis capítulo 11, nós temos uma maldição. Naquele momento ali de Gênesis 11, em Babel, as nações, os povos, os descendentes de Noé, que eram os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, os descendentes dos filhos de Noé falavam uma só língua, falavam um só idioma, se entendiam, se compreendiam, e em Babel eles estavam reunidos com um projeto. E naquele momento, falo já deste projeto, naquele momento que eles estavam reunidos em uma só língua, desce sobre eles uma maldição por conta do intento dos seus corações. Deus então põe divisões de línguas no meio daquele povo. Deus confunde o idioma daquele povo. Deus confunde o entendimento. E aqueles que eram se separaram. Aqueles que tinham uma só língua passaram a ter uma língua confusa, porque Deus agiu com interrupção naquilo que eles planejavam. Mas em Pentecostes não veio uma maldição. Em Pentecostes veio a bênção de Deus sobre as nações, veio a bênção de Deus sobre os povos. Porque, queridos, o texto aqui citado, o texto mencionado aqui, esses versículos 5 e do 8 ao 10, os povos que aqui estão presentes, justamente são dos descendentes dos filhos de Noé. Nós temos aqui os descendentes de Sem, que é a primeira parte, o versículo aí, o versículo 8, e também a parte do versículo, aliás, e o versículo 9. No versículo 10, os descendentes do Egito e da Líbia são os descendentes de Cão, e os romanos, os descendentes de Jafé. E os primeiros, a maioria aí era descendente de Sem. Então nós temos aqui esse público, esse povo presente. Nós temos aqui justamente a representação que havia lá em Babel, as nações. E aqui, na verdade, então, representam, aqui em Atos, justamente as nações de hoje. Porque o mundo hoje todo descende dos filhos de Noé.
O mundo hoje, toda a raça humana é descendente dos filhos de Noé, dos 3 filhos de Noé. Então, nós temos aqui neste texto justamente a representação das nações, como havia lá em Gênesis, lá em Babel. Em Babel, as nações foram amaldiçoadas. Em Pentecostes, abençoadas. Prossegue então John Stott. Em Babel há confusão de línguas, a divisão de línguas, porque a união estava levando os homens a se voltarem contra Deus, estava levando os homens a uma desobediência a Deus, uma rebeldia contra o Senhor. Então Deus lança a maldição da divisão de línguas, para que assim não houvesse entendimento entre eles. Mas em Pentecostes nós temos o derramar da bênção de Deus sobre as nações. Nós temos um povo que era dividido, como eles expressaram, como nós somos de outras regiões, falamos outros dialetos, falamos outras línguas, e nós conseguimos ouvi-los na nossa própria língua. Ou seja, Deus abençoa aquelas nações representadas neste Pentecostes, e ao invés de uma confusão de línguas, há um entendimento, uma unificação de línguas, onde todos se entendem, onde todos se ouvem. Em Babel, maldição, confusão. Em Pentecostes, bênção. Em Pentecostes, união, unidade de pessoas. Porque, meus irmãos, aonde o Espírito Santo desce, não há confusão. Aonde o Espírito Santo habita, não há confusão e nem maldição. Há bênção, há unidade, há presença de Deus. John Stott então prossegue dizendo: em Babel as nações foram espalhadas. As nações, elas foram confusas nos seus idiomas e consequentemente tiveram que se espalhar sobre a terra, ocupar outras regiões e se afastarem. Em Pentecostes, o que nós percebemos não é um afastamento, não é um distanciamento, mas o que percebemos em Pentecoste é um ajuntamento. Em Pentecoste nós vemos as nações que estavam espalhadas se reúnem na presença de Deus, e ali há entendimento, ali há unidade. E isto, meus irmãos, reflete justamente o que há a promessa em Apocalipse. Lá, Apocalipse capítulo 5, a palavra de Deus nos diz que o Senhor vai reunir de todos os povos, línguas e nações um povo. Deus vai ajuntar, Deus vai reunir um povo de todas as línguas, tribos e nações. E este povo será reunido porque será lavado pelo sangue de Jesus. Um povo remido pelo sangue de Jesus. E aqui então, o que nós vemos em Pentecostes foi justamente isto: um povo que se ajuntou, um povo que estava reunido de diferentes nações, mas ao descer do Espírito Santo, a bênção de Deus alcança aquelas pessoas, e o que há de confusão é destruído, o que há de inimizade é destruído, o que há de separação é aniquilado, e o Espírito Santo de Deus junta essas nações em uma só língua, em um só povo, e este povo reunido para adorar a Deus. É justamente o que Paulo nos fala em Efésios capítulo 2, o texto que estamos estudando nas quartas-feiras, que em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, nós nos tornamos um só povo. Pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, não há mais gregos e romanos, não há mais judeus e nem gregos.
Há somente um povo, o povo de Deus, a família de Deus, que é justamente o que iremos tratar na próxima quarta-feira. Há um só povo, nós somos reunidos em um só corpo, em uma só família, em uma só fé, em uma só esperança, em um só batismo, em um só Deus e Senhor de todos. Isto, meus amados, é a obra de Deus no meio daqueles que o buscam. Por fim, John Stott então diz que em Babel a terra se uniu para subir aos céus. O povo, as nações se uniram ali em Babel, porque o projeto que eles arquitetavam era construir uma torre, era construir um prédio que tocasse os céus. O projeto do coração daqueles homens era de fato fazer um arranha-céus, era fazer um prédio elevadíssimo que alcançasse os céus. Então, em Babel, os homens queriam subir aos céus, mas em Pentecostes, os céus desceu sobre a terra. Em Pentecostes, o céu desce sobre os homens, e ali então abençoa aquele povo, abençoa a todos que tiveram o privilégio de serem tomados e alcançados pelo derramado Espírito de Deus. Então, meus irmãos, quando o Espírito Santo desce sobre a vida de alguém, há transformação. Quando o Espírito Santo desce na vida de um povo, na vida de uma pessoa, na vida da sua igreja, há transformação, há libertação. Precisamos então compreender que quando nós somos habitados, e Maurício falou isso de manhã, quando nós somos tomados pela presença de Deus, nós não podemos viver a mesma vida, nós não podemos andar do mesmo jeito. É inconcebível você se declarar cristão, é inconcebível você se declarar ou professar uma fé em Cristo, se declarar seguidor de Cristo, mas lá fora, na sua vida secular, não dá testemunho, não há uma demonstração de vida diferente, não há demonstração de que há algo diferente em você, não há demonstração de que há alguma coisa diferente em você. Isso é inconcebível, porque, meus queridos, essa é a realidade. No lugar aonde Deus habita, este lugar é diferente. Aonde a presença de Deus está, há diferença naquele lugar. O que nós vimos era que em Babel Deus não estava ali, mas aqueles homens se juntaram porque queriam subir aos céus, queriam tocar os céus. E então Deus diz: o caminho não é por aí. Vocês não vão alcançar os céus pela sua inteligência. Vocês não alcançarão os céus pela sua capacidade, pelo seu esforço, pela sua tecnologia. Vocês não adentrarão aos céus pelo seu empenho ou pelos seus recursos. O caminho do céu é outro. O caminho do céu, o meio de se alcançar os céus é outro, é por outro caminho, é por outra porta. E então nós chegamos aqui em Atos, e este grupo de discípulos mostra para aquele povo qual é o caminho do céu. Esse grupo de discípulos mostra para aquela multidão qual é o caminho de se alcançar o céu. E quando então eles seguem, eles tomam a direção certa, eles seguem o caminho certo, que é a pessoa de Cristo, que é seguir os ensinamentos de Cristo, como Lucas diz aqui em Atos, no capítulo 1, logo nos versículos iniciais, que ele diz que Jesus ensinava a respeito de si mesmo. Então, quando esses discípulos
começaram a mostrar àquele povo, àquela multidão, através do seu testemunho, que Jesus era o caminho do céu, que Jesus era a porta do céu, que Jesus era o único meio que um pecador podia chegar ou pode chegar aos céus. O céu desceu à terra, o céu veio ao encontro das pessoas. A presença de Deus, ela foi atraída ao meio daquelas pessoas. Então, meu amado, a única maneira de você ter uma vida transformada é você tendo a sua vida tomada, ocupada pelo Espírito Santo. É você sendo guiado, direcionado, conduzido, habitado pelo Espírito Santo. Nós precisamos da presença de Deus em nós. Nós precisamos a cada dia da presença de Deus na nossa vida. Há uma coisa em nós que se chama natureza pecaminosa, que ela tende a nos levar para longe de Deus, ela tende a nos levar para um afastamento das Escrituras, ela tende a nos levar para caminhos errôneos, caminhos maus. Então nós precisamos nos voltar a essa palavra e todos os dias, incessantemente, até a morte, nós precisamos orar todos os dias e pedir a Deus: toma o controle da minha vida, conduz a minha vida, governa a minha vida, ocupa o meu coração, os meus pensamentos, porque todos os dias, meus queridos, nós temos uma guerra contra o pecado, nós temos uma guerra constante contra o pecado, e nós precisamos do controle do Espírito Santo em nós, nós precisamos da habitação do Espírito Santo, nós precisamos estar no reino de Deus, e o reino de Deus é o governo de Deus sobre nós. Então nós precisamos estar sob este governo, sob este domínio de Deus na nossa vida. Meus queridos, quando Deus age derramando o seu Espírito para cumprir a sua promessa. Nós vemos aqui também em Atos, o agir de Deus, essa ação do derramamento do Espírito Santo, foi justamente em cumprimento à sua promessa, foi justamente em cumprimento àquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele já havia planejado e prometido ao seu povo. Nós vamos ver lá em Joel capítulo 2, a partir do versículo 28 até o versículo 32, o profeta Joel sendo usado por Deus, anunciando a Israel de que nos últimos dias o Senhor estaria então enviando, derramando do seu Espírito sobre a terra. Deus estaria derramando do seu Espírito sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Quando nós chegamos aqui em Atos 2, percebemos aí a partir do versículo 16, que quando os discípulos são criticados de estarem embriagados, de estarem possuídos de vinho, e Pedro então se levanta para falar àquela multidão, para descrever o que estava acontecendo, perceba que Pedro faz citação de Joel. Aqui o que nós entendemos, meus queridos, é que nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Nós precisamos ser conhecedores da palavra de Deus. Quando Pedro, e nessa palavra de Pedro, nesse sermão, nesse discurso de Pedro, Pedro vai nos mostrar total sintonia, total conhecimento das Escrituras. Pedro vai nos mostrar o total conhecimento das profecias de Deus para a nação de Israel, principalmente as profecias messiânicas.
A igreja de Cristo, ela precisa conhecer a palavra. A igreja de Cristo precisa dominar a palavra, porque vivemos em um mundo mau, vivemos em um mundo terrível, onde nós somos continuamente confrontados, onde nós somos afrontados, onde nós somos perseguidos, onde nos deparamos com situações de pecados, situações pecaminosas, e quando nós conhecemos a palavra de Deus, imediatamente nós identificaremos as ações malignas. É como, por exemplo, quando vamos ao comércio, percebemos as pessoas, quando você vai fazer algum pagamento em dinheiro, as pessoas elas procuram sempre se certificar que aquele dinheiro é verdadeiro, não é falso. Aí vai para uma claridade, pega no dinheiro, que é para se certificar que aquela nota ela é verdadeira. Então, ela precisa conhecer a nota verdadeira, para que quando a nota falsa aparecer, ela consiga identificar, ela tenha facilidade de identificar. Se nós conhecemos com profundidade a palavra de Deus, nós teremos facilidade de identificar as mentiras do diabo. Nós teremos facilidade de identificar os laços que o diabo coloca no nosso caminho todos os dias. Esteja atento, meus queridos, porque nós estamos cercados diariamente de situações que visam nos destruir. Estamos cercados diariamente de situações que tentam nos afastar da presença de Deus. Mas conhecedores da vontade de Deus, conhecedores da palavra de Deus, nós conseguiremos sim enfrentar o dia mau, enfrentar as astutas ciladas do diabo contra nós. Pedro, então, diz aqui, neste versículo 16 de Atos 2, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. É mais ou menos, meus queridos, Pedro está dizendo àquele povo o seguinte: o que vocês agora veem é o que foi dito lá atrás pelo profeta Joel. O que os olhos de vocês estão vendo agora é o que foi profetizado há séculos atrás por Joel. A palavra está se cumprindo, a promessa está se cumprindo. 2 Pedro, capítulo 2, aliás, capítulo 3, versículo 9. Pedro nos diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus não retarda a sua promessa. Há muitas pessoas que esperam cumprimento de promessa de Deus. Talvez no seu relacionamento pessoal com Deus, você tenha promessas específicas de Deus para a sua vida, e essa promessa ou essas promessas ainda não se cumpriram. E somos tendenciosos à ansiedade, à impaciência, somos tendenciosos à pressa, ao imediatismo, somos tendenciosos a orar agora pela manhã e à tarde eu já quero que o anjo já traga a minha resposta. E na nossa relação com Deus não é assim, meus irmãos. Há situações que a resposta de Deus ela vai ser imediata. Há orações que você vai fazer que às vezes, antes mesmo de você dizer em nome de Jesus, amém, a oração já está respondida. Mas há orações que você vai levar anos, há orações que você vai levar décadas, há promessas de Deus que se levarão décadas, séculos, para serem cumpridas.
E a gente precisa ter discernimento espiritual para entender isto. Precisamos ter discernimento espiritual para compreender o tempo de Deus. E saber que na nossa relação com o Senhor, o tempo é de Deus, não é o meu. A ação é de Deus, não é minha. O que compete a mim é tão somente esperar. O que compete a mim é tão somente aguardar o tempo de Deus. Então, se temos discernimento espiritual, se identificamos as promessas, se estamos atentos aos cumprimentos da promessa, se estamos em uma relação íntima com o Senhor, o nosso coração sempre irá descansar em Deus. Ainda que os anos se passem, ainda que os dias se vão, mas o seu coração vai estar em paz, o seu coração vai estar descansado, que no tempo de Deus a resposta vai vir. No tempo de Deus a promessa se cumprirá na nossa vida. Meus queridos, com a descida do Espírito Santo, também nós temos marcado o dia ou a marca do início dos últimos dias. A descida do Espírito Santo marca o início dos últimos dias. Então, desde Atos 2 até aqui e até a vinda de Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias. Essa descida do Espírito Santo inaugura esses últimos dias. Então nós temos aí um intervalo, a ascensão de Jesus aos céus, para a sua vinda, ou seja, o seu retorno. Nós temos então nesse intervalo da ida dele para o retorno dele, os últimos dias. E estamos vivendo nesses últimos dias. Isso então desencadeou a era messiânica, a era do Messias, o tempo do Messias. E Jesus, ele volta ao Pai para o Espírito Santo vir, por quê? Porque ele completou ou ele concluiu a obra de salvação. Disse recentemente, eu e Maurício falou de manhã, eu repeti à noite, à igreja, que o plano de salvação de Deus para a humanidade, o plano redentivo de Deus para a humanidade, foi um plano executado pela Trindade. O Pai planejou, o Filho executa indo à cruz para possibilitar ou estabelecer o meio pelo qual os pecadores podem ser salvos, e o Espírito Santo é o agente que irá convencer os pecadores dos seus pecados e levá-lo então à conversão, ao arrependimento, à salvação. Então, no projeto redentivo, no plano redentivo de Deus para nós temos a ação da Trindade agindo. E Jesus, uma vez tendo completado sua obra, tendo completado a sua missão, ele retorna ao Pai, porque agora era o tempo do Espírito, era o tempo então do ministério do Espírito Santo. E neste tempo agora, uma vez o projeto redentivo sendo completado, agora na era messiânica, inicia-se o tempo então de se proclamar, de se anunciar esse projeto. Estamos vivendo desde a descida do Espírito Santo, o tempo de pregação, o tempo de proclamação, o tempo de boas novas, o tempo da anunciação da mensagem, o tempo de anunciação do plano de Deus para a humanidade. Este é o tempo que a igreja está vivendo, este é o tempo que a igreja então está usufruindo, desde que começou aqui em Atos 2, tanto que neste discurso de Pedro vai falar lá no versículo 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a mensagem que a igreja tem que pregar, esta é a mensagem, a responsabilidade
que a igreja tem desde que se inaugurou a era messiânica: anunciar a obra de Cristo na cruz do Calvário, pregar a mensagem de salvação. E nesta era messiânica, que se estende então aos nossos dias e até a vinda de Jesus, foi inaugurado o ministério do Espírito Santo. Preguei em 1 Coríntios, capítulo 2, no capítulo 2 de 1 Coríntios, eu preguei algumas mensagens, acho que foi o ano passado, nesse texto de 1 Coríntios, e falei a respeito do ministério do Espírito Santo, falei a respeito da obra do Espírito Santo na vida da igreja. E então, meus irmãos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 12, Paulo diz o seguinte: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Então, amados, estamos vivendo nesta era messiânica o tempo do ministério do Espírito Santo. Estamos vivendo o tempo em que o Espírito Santo está sobre a igreja, agindo ministerialmente sobre a igreja. E quando preguei nesse texto de Coríntios, falei a respeito, com mais profundidade, a respeito desse capítulo, e Paulo vai então nos falar o que nós obtemos, as bênçãos que nós obtemos a respeito do ministério do Espírito Santo em nós. E aqui, por exemplo, ele descreve que somente o Espírito de Deus é quem consegue penetrar no ser de Deus, como o espírito humano, ou seja, o meu espírito consegue penetrar dentro de mim e saber o que sinto e o que penso. Só mesmo eu consigo saber disso, e você a respeito de si mesmo. Paulo diz, em relação a Deus, o Espírito Santo, somente Ele consegue penetrar em Deus, na intimidade de Deus, e ali Ele, esse Espírito que penetra o ser de Deus, é o mesmo Espírito que está sobre nós. É justamente isso que Paulo diz: nós não temos o Espírito do mundo, mas repousa sobre nós o Espírito que provém de Deus. E qual é a finalidade, então, desta habitação do Espírito Santo sobre nós? Paulo diz aí, no versículo 12, nos fazer compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente em Deus, ou por Deus. Então, meus irmãos, a ação, o derramar do Espírito Santo sobre a vida da igreja foi justamente para que nós tenhamos acesso às riquezas de Deus, para que nós tenhamos acesso às riquezas que estão ocultas em Deus. Nós não conseguimos, e eu falei muito, eu já tenho falado muito à igreja sobre isso. Preguei em Efésios 3:8, as insondáveis riquezas de Cristo. Desde quando começamos Efésios, nas quartas-feiras, falei e tenho falado sobre estas riquezas que nós obtemos através da pessoa de Cristo. Quando preguei nesse texto de 1 Coríntios, falei dessas riquezas que nós temos em Cristo. E tudo isso, meus irmãos, está ao nosso dispor. E o Espírito Santo é o agente condutor destas bênçãos a nós.
O Espírito Santo é o responsável de fazer com que a igreja, ela usufrua, ela desfrute de todas estas bênçãos, de todas estas riquezas que Deus disponibilizou gratuitamente para nós. É por meio do Espírito Santo que nós conseguiremos ter acesso. Então entenda, meu amado, você que nos assiste, você que está aqui, compreenda que nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Nós necessitamos ter uma intimidade com o Espírito Santo. Se queremos ter acesso às riquezas de Deus, precisamos ter intimidade com o Espírito de Deus. Precisamos ter intimidade com aquele que é o responsável de nos fazer acessar estas riquezas. É como eu dizia a você que há um cofre em determinado lugar e neste cofre há um grande tesouro. E eu não lhe dar a senha do cofre, não vai adiantar nada. Você vai àquele cofre e não vai conseguir ter acesso àquela riqueza, porque você não sabe da senha. Mas de posse da senha, dada a senha e o endereço aonde o cofre está, você terá acesso a toda aquela riqueza, a todo aquele tesouro. E é justamente isso que Paulo está nos dizendo. Deus é o cofre. Deus é o que detém a fonte de todas as riquezas. Deus é o que concentra em si mesmo uma riqueza insondável, como Paulo diz em Romanos 11, a partir do 33, que Ele é impenetrável, que Ele é inconhecível, nós não conseguimos conhecê-lo, nós não conseguimos penetrar em tudo que Ele é inacessável. Há uma riqueza que nós não conseguiremos alcançá-la. Mas ele diz o seguinte: olha, em meio a toda esta profundidade, em meio a toda esta riqueza que eu tenho, eu deixei uma parte dela para acesso de vocês. É possível vocês acessarem, é possível vocês terem contato, é possível vocês alcançarem. E este pouco que eu estou dando de acesso a vocês, eu estou dando a senha. Estou dando a vocês a senha. Então faça uso desta senha e acesse o que eu dei gratuitamente a vocês. E o Espírito Santo é a senha. O Espírito Santo é o meio, é o agente por quem ou por intermédio de quem a igreja conseguirá acessar todas as riquezas que há em Deus e em Cristo Jesus, que foi conquistada para nós, através de Cristo ali naquela cruz. Então nós precisamos, meus queridos, de uma total intimidade com o Espírito de Deus, para poder acessarmos essas riquezas de Deus. E é o que notamos justamente que esses discípulos começaram a fazer. Esses discípulos descobriram o segredo. Esses discípulos receberam a senha. Jesus disse: não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Vocês vão receber a senha. Vocês vão receber o poder que vocês precisam para dar sequência à minha obra. E eles esperaram. 10 dias depois, o Espírito Santo veio. 10 dias depois, esta igreja foi revestida do poder. E Jesus então disse ali: vocês receberão poder para testemunhar da minha palavra. Vocês receberão poder, não é para se exibirem, não é para se enaltecerem, não é para encher o peito e dizer que agora são poderosos,
Não é para encherem o peito e dizer que a sua oração é ouvida, que você basta impor a mão sobre alguém que já está curado. Não é, meus queridos, para nossa exaltação, não é para nossa própria glória, não é para o nosso aparecimento. Deus derramou o seu Espírito para que a igreja, ela testemunhe a respeito de Cristo aqui na terra. A igreja, ela recebe poder de Deus, não é para reter esse poder em si mesma, mas é para que este poder lhe leve a anunciar, lhe leve a proclamar as boas novas de Cristo ao mundo. Nós recebemos poder para testemunhar, não para nos esconder, não para vivermos para nós mesmos, não para vivermos em silêncio, agentes secretos. Eu sou crente, mas ninguém sabe que eu sou crente. Eu ando por todo lugar, trabalho, estou na minha vizinhança, ando por todo canto, mas ninguém sabe que eu sou crente. Você não foi salvo para ser agente secreto, meu irmão. Nós somos salvos para declarar ao mundo aquele que nos salvou, aquele que morreu na cruz em nosso lugar, aquele que nos substituiu naquela cruz, aquele que recebeu sobre si mesmo o peso da nossa culpa. Nós fomos salvos para dizer ao mundo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E foi justamente isto que os discípulos fizeram. Quando eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo, Pedro e aqueles apóstolos abrem a boca e começam a testemunhar de Jesus. E aqui nós percebemos, meus irmãos, o centro da mensagem daqueles apóstolos, o centro da mensagem da igreja. Primeiro, vemos aí no versículo 22, que Pedro então diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então vemos, queridos, que Pedro começa a falar, o centro da mensagem, da pregação, do testemunho, do anúncio das boas novas da igreja, foi a pessoa de Cristo, a vida e ministério de Jesus. Pedro começa nesse discurso a fazer um discurso apologético, uma mensagem apologética. Pedro vai fazer aqui a defesa da sua fé, vai explanar a razão da fé deles, porque nós cremos, porque nós estamos aqui neste lugar, mesmo sob ameaça, mesmo correndo riscos. Por que estamos aqui? Porque Jesus, o Nazareno, ele foi varão aprovado por Deus, ele foi enviado por Deus, ele foi mandado e aprovado por Deus para vir a essa terra. Jesus é o Messias prometido a Israel desde Adão. Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, que Deus prometeu desde o primeiro momento que o homem pecou. E esta promessa de Deus se cumpriu, esta promessa de Deus se concretizou, levou milênios, mas ela aconteceu, levou então todo este tempo, mas agora ela se concretizou, agora ela se cumpriu. Então Jesus é o Messias, Jesus é o enviado às nações. Este é o centro da mensagem que a igreja precisa pregar. Precisamos falar, meus irmãos, da morte de Cristo. E ao falar da morte de Cristo, nós precisamos então compreender que a morte de Jesus foi projeto de Deus para a salvação do homem,
versículo 23, Pedro diz aí: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então, Pedro fala da vida e ministério de Jesus, mas também fala da morte. Apesar de Jesus ter sido traído por Judas, apesar de Jesus ter sido entregue nas mãos dos homens por causa de Judas, mas a causa magna, a causa maior, a causa central da morte de Jesus não foi a traição de Judas, e sim o plano de Deus para isso. Pedro então faz a leitura aqui: ele morreu, ele foi levado à cruz, vocês o mataram na cruz, mas a morte dele foi plano de Deus, estava dentro do plano de Deus. Porque Deus quis a morte dele? Porque Deus quis que ele fosse levado à cruz? Porque era a única maneira do pecado ser pago, era a única maneira de satisfazer toda a exigência da lei, era a única maneira, a única forma que o pecador poderia ter acesso à presença de Deus, era o único meio pelo qual os pecadores poderiam conseguir ter os seus pecados perdoados e assim ter a oportunidade de adentrar aos céus. Era só mesmo pela morte de Jesus. Se Jesus não morresse naquela cruz, não haveria salvação. Se Jesus não fosse levado àquela cruz para morrer nela, não existiria salvação para nós. O mundo inteiro estava perdido. A humanidade inteira estava condenada ao inferno. A morte de Jesus na cruz foi necessária. Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Mas, meus queridos, Pedro não parou por aí na defesa da sua fé. Ele falou do ministério, ele falou da obra, da morte de Cristo, mas também ele falou da ressurreição de Jesus. Versículo 24, Pedro diz aí que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Precisamos falar, meus irmãos, da encarnação de Cristo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Precisamos falar que o Filho de Deus foi levado àquela cruz para morrer no nosso lugar e nos conceder o perdão. Mas precisamos também dizer que ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos, como Isliane falou. Ele desceu do trono para vir à terra e nos resgatar do peso do pecado, nos resgatar da nossa condenação, e isto morrendo numa cruz. Mas ao terceiro dia, ele é resgatado daquele túmulo pelo poder de Deus, ele é ressurreto dentre os mortos, ele foi arrancado de entre os mortos para retornar ao seu trono, voltar a ocupar o seu lugar à direita do Pai, e de lá reinar e governar sobre o universo, sobre toda a sua criação. Então a igreja precisa falar da vida e ministério de Jesus, mas também precisamos pregar sobre a morte de Cristo e a sua ressurreição, porque por meio de Jesus nós somos salvos, por meio de Cristo o mundo é liberto e transformado. Pedro conclui o seu sermão dizendo então àquele povo que eles foram culpados pela morte de Jesus, que eles, Pedro então, ele faz uma declaração: Jesus é o Messias, mas ao mesmo tempo uma acusação: vocês crucificaram. Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus, o enviado, o prometido à nação de Israel e às nações, mas ao mesmo tempo diz: vocês o mataram, vocês o crucificaram, vocês cometeram o maior e pior crime de toda a humanidade, vocês são culpados do maior crime de toda a humanidade, vocês mataram o Messias,
vocês mataram aquele que vocês esperaram, os nossos pais esperaram, e nós estávamos esperando por séculos. Vocês mataram, porque não conseguiram identificá-lo. Queridos, quando nós precisamos pregar uma mensagem que confronte o pecador no seu pecado. A igreja, ela não foi chamada para pentear pecado de ninguém. A igreja não foi chamada, nós não fomos salvos para estar alisando o pecador, para estarmos pregando mensagens de conforto, de consolação, mensagens de apoio ou de suporte, deixando as pessoas seguirem nos seus pecados. Nós precisamos pregar uma mensagem que incomode, que inquiete, uma mensagem que leve a pessoa a refletir sobre os seus erros, sobre a vida que vem vivendo, porque ela precisa ser confrontada em suas práticas, para que aí, entendendo os seus erros, os seus pecados, possa nascer no seu coração, pela ação do Espírito Santo, o arrependimento. Quando essa multidão foi confrontada, a primeira coisa então que aconteceu foi, eles se voltaram para os apóstolos e perguntaram: irmãos, o que faremos agora? É esta a palavra que nós precisamos arrancar dos corações pela nossa pregação. Precisamos mostrar às pessoas que, se elas seguirem na prática dos seus pecados, o inferno lhes aguarda. Mas, à medida em que confrontamos, precisamos também trazer uma mensagem de esperança. Quando eles questionaram: irmãos, o que faremos agora? Versículo 38, Pedro então diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. No momento em que nós confrontamos, apontamos o erro, apontamos o pecado, apontamos a condenação sobre a culpa, a igreja precisa também apresentar a mensagem da cura, a mensagem da restauração, mostrar às pessoas que existe uma oportunidade de ser diferente, existe uma oportunidade de uma vida diferente, existe uma oportunidade de experimentar uma vida diferente, por meio de Cristo Jesus, servindo e seguindo a Cristo Jesus. Então Pedro e aqueles discípulos dizem àquela multidão: arrependam-se, arrependam dos seus pecados, invoquem o nome do Senhor e vocês serão salvos. Vocês receberão a salvação, vocês receberão de Deus o perdão. Esta mensagem, meus queridos, a igreja foi chamada desde este momento até os dias de hoje, até a vinda de Jesus. Nós somos levantados por Deus para pregar essa mensagem ao mundo, e é o nosso dever, é a nossa responsabilidade professar, confessar, anunciar, testemunhar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus morreu numa cruz para salvar e perdoar os pecados daqueles que estão perdidos, que é justamente o que Lucas nos diz lá no capítulo 19, versículo 10, que Jesus veio para resgatar e salvar o que se havia perdido. Amado, você que participa conosco deste culto, seja pela internet ou seja aqui presente, Jesus é a esperança de uma nova vida. Jesus é a esperança para uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo, Ele haja com poder e graça sobre o seu coração e leve você à compreensão de que por meio de Cristo Jesus nós somos salvos, que somente por Jesus nós podemos ser salvos. E eu quero orar com você nesta noite, quero orar com você, meu querido. Se você que está nos assistindo ainda não professou a sua fé em Jesus,
Você que está nos acompanhando nesta transmissão, se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu peço que você faça isso agora. Se você quer receber Jesus em seu coração como seu Senhor e Salvador, é somente você fechar os seus olhos e dizer a Ele: Senhor Jesus, eu sou pecador. Eu reconheço que nesta noite eu sou pecador e que eu preciso do teu perdão e da tua salvação. Eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador, e convido o Senhor para entrar na minha vida e fazer morada. Convido o Senhor para entrar no meu coração e habitar em mim, e fazer de mim um discípulo teu, um servo teu, um seguidor da tua palavra. Em nome de Jesus eu o recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus, amém. Igreja de Cristo, que Deus nos abençoe, que Deus nos alcance, que o Espírito de Deus opere em nós e traga em nós um poderoso avivamento. Que a igreja seja despertada a orar, que a igreja seja despertada a buscar a ação e a intimidade com o Espírito de Deus, para que vivamos tempos de experimentarmos as riquezas profundas em Deus. Queridos, eu quero dar um aviso e em seguida impetrar a bênção, porque vamos encerrar a transmissão. Mas após o encerramento da transmissão, o Ministério de Louvor vai estar louvando para a entrega dos dízimos e ofertas. Quero dar um aviso que se restringe apenas aos membros da primeira Igreja Batista em Campo Formoso. Aos membros desta igreja. Próximo domingo estaremos fazendo a ministração da ceia do Senhor. No próximo domingo teremos a ceia. Então, eu vou pedir a você que está em casa, que está nos assistindo, se você, membro desta igreja, vai participar conosco desta ceia, então me mande uma mensagem lá no privado, me informando que você virá para a ceia, porque eu preciso ter um controle da quantidade de pessoas que estarão no culto, porque se passarmos das 50 pessoas presentes aqui no templo, nós remanejaremos os demais para o culto da noite e faremos no culto da noite outra ceia. Ou seja, faremos 2 ceias no mesmo dia. Mas só farei 2 cultos de ceia se houver a necessidade. Ou seja, se tivermos um número de participantes que ultrapasse as 50 pessoas. Então eu preciso saber de você, meu amado, que está nos assistindo. Se você vem participar do culto da ceia no próximo domingo, mande uma mensagem para mim lá no meu WhatsApp pessoal, e aí eu estarei anotando o seu nome. Não mande no WhatsApp no grupo da igreja, porque possa até que eu passe lá e não perceba. Mande para o meu WhatsApp pessoal, que aí eu estarei fazendo as anotações dos nomes e tendo o controle de quantas pessoas estarão aqui. Então, eu vou agora orar, quero pedir que a igreja fique de pé, estaremos orando, fazendo o encerramento desta transmissão e a impetração da bênção. Obrigado ao Pai pela tua presença aqui em nosso meio, te agradecemos, Senhor, por este culto, por essa transmissão, louvamos o teu nome pela graça, bondade e misericórdia do Senhor para conosco. Obrigado, Deus, pela tua presença e pela ação do Espírito em nosso coração. Que o Senhor a cada dia nos abençoe e nos alcance. Que o teu Espírito Santo, Deus, venha falar intimamente a cada coração e trazendo a cada um de nós a compreensão de estar, Senhor, com a vida em teu altar, buscando ao Senhor em todo o tempo, na meditação da tua palavra. Que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Cristo Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
A comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Agradeço a você, querido internauta, que esteve conosco nessa transmissão. Na próxima quarta-feira, às 19h30, estaremos nesse mesmo canal, realizando mais um culto, culto de ensino, culto de doutrina. E convido você a estar conosco. Que Deus te abençoe.